Salve, devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso projeto do CBLOL. Nós vamos implementar as funcionalidades relacionadas à exibição da listagem dos jogos. Tá? Então o nosso objetivo é que a gente crie uma seção de jogos abaixo da tabela dos times e a gente traga as informações dos jogos organizados por semana, por rodada e por dia. Geralmente os jogos são realizados nos sábados e domingos, geralmente iniciando às 13 horas e em média a duração de cada jogo é em torno de 1 hora, tá? Com algumas pequenas variações, mas geralmente é das 13, 14, 15, 16, 17 horas, indo ali em média até às 18 horas no máximo. E daí nós vamos ter que fazer essa exibição desses dados todinhos. Para deixar dentro desse modelo aqui, eu fiz alguns pequenos ajustes no nosso projeto e eu vou explicar para vocês o que foi que eu fiz basicamente aqui de modificações. Então, inicialmente, no nosso arquivo de times, tá, eu fiz um ajuste que não tem nada a ver com a questão dos jogos, mas é importante eu destacar para vocês. Eu tirei aquela parte de arrays. Aqui a gente tinha, por exemplo, um array da posição do topo. E assim a gente tinha com todos os outros, tá? Então eu tirei, que no caso os cochetes, para poder deixar como um elemento simples mesmo. Se mudar a escalação, depois a gente vem aqui e muda sem problema. Outra coisa que eu mudei é a posição do caçador, né? Que em português, para não colocar o C cedilha, a gente ia colocar cacador. Ficaria um pouquinho estranho. Então eu mudei para o nome selva, que fica bem mais adequado. Então foi essa modificação que eu fiz no arquivo times.json. Essa modificação impactou numa funcionalidade que nós temos, que é a exibição da formação dos times. Então aqui nessa linha que a gente apresenta da escalação a posição caçador, no caso aqui eu mudei para selva. Então essas mudanças eu fiz aqui. Eu coloquei um comentário também aqui na linha inicial, na primeira linha, para indicar que a gente vai ler os times. Tudo bem? Então até esse ponto aqui nós temos a funcionalidade de leitura dos times que já foi implementada em uma aula anterior. Por enquanto eu vou recolher essa funcionalidade aqui para explicar para vocês as funcionalidades que a gente vai implementar hoje. Tá? Apareceu aqui o código, mas não se preocupe que a gente vai ter que fazer esse código passo a passo. A ideia é que eu mostre para vocês passo a passo, pelo menos a exibição desses dados em tela, porque a gente precisa fazer a requisição do nosso arquivo jogos.json. Um outro ponto, nesse arquivo jogos.json, eu falei para vocês que eu ia refatorar esse pedacinho aqui. Eu decidi não mudar, tá? Mas eu acharia interessante que a gente trabalhasse isso aqui de uma forma um pouco melhor, tá? Mas eu estou trabalhando com as siglas porque isso facilita a exibição, por exemplo, das imagens. Facilita muito a exibição das imagens porque o padrão do nome das imagens está baseado com referência nas siglas. Um outro ponto aqui é no jogo do dia 31, se não falha a memória, 31/7. No jogo do 31/7, no arquivo que eu passei para vocês, ele estava errado aqui. Estava escrito o nome da Loud, estava escrito completo, estava escrito Loud. Não estava escrita a sigla da Loud, que é 3 vezes a letra L. Então, essa é uma das correções que eu fiz nesse arquivo. Então, nesse arquivo, a única correção que eu fiz aqui foi na linha 205, que eu mudei aqui a sigla da Loud, coloquei ela corretamente. Tá? Então, no mais, não tem mudanças drásticas. Nós precisamos fazer aqui, no caso, algumas mudanças no nosso arquivo HTML. Eu já fiz as mudanças e eu quero mostrar logo para vocês o que foi que eu fiz de mudanças. Então eu criei uma section, tá? Criei uma section e defini as seguintes classes para ela. Uma classe chamada sessões e uma classe chamada seção times. Eu coloquei aquele nosso título que era H1, eu coloquei ele como título H2 dentro dessa seção. Aquela nossa tabela, que é a tabela dos times, que estava abaixo ali do H2, eu coloquei dentro dessa seção. Então o ideal é que ela fique aqui dentro. Então deixa eu até selecionar esse dado aqui, pressionar o Tab para deixar a tabulação corretamente. Então eu criei uma section com a classe sessões e com a classe seção times e coloquei dentro o título H2 e a table que nós criamos e trabalhamos ao longo das primeiras aulas. Abaixo eu criei aqui uma tag H2, tá? Eu criei aqui uma tag H2, eu coloquei a tela separada e criei aqui uma section com as classes sessões e seção jogos. É aqui dentro dessa section que a gente vai colocar as informações. Deixa eu até apagar aqui essas linhas. É aqui dentro que a gente vai colocar as informações relativas aos jogos.
tá? Os jogos que vão ser exibidos. Então a funcionalidade de hoje é a gente trabalhar a manipulação dessa parte aqui dos dados. Exatamente essa parte aqui, ó. Encher de conteúdos a sessão, criando ali a exibição dos dados correspondentes aos jogos de cada dia, de cada sábado, de cada domingo. Eu vou dar uma pausa no vídeo para poder tirar a parte do código que já está implementada aqui, para que a gente possa desenvolver as funcionalidades manualmente, passo a passo mesmo, para que vocês possam entender o que a gente está fazendo. Retornando, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos consumir os dados que estão nesse arquivo JSON que se chama jogos.json. Então, no nosso arquivo index.js, nós temos que fazer uma função aqui, usando a arrow function, para poder fazer esse mesmo trabalho aqui inicialmente, que é utilizar o fetch para poder acessar um arquivo JSON, pegar essa resposta, converter para o formato JSON de fato, e pegar esses dados de resposta e utilizar um laço de repetição, no caso um for each ou um map, para que a gente possa separar essas informações, criar estruturas visuais em tela. Então, por enquanto, a gente vai só consumir esses dados, a gente vai só consumir. Eu vou só recolher aqui. Então, abaixo do ler times, eu vou colocar aqui um comentário que agora a gente vai fazer o ler jogos. O nosso objetivo é fazer a leitura dos jogos. Para fazer isso, a gente pode criar uma const chamada ler jogos. A gente pode trabalhar com a estrutura de arrow functions, sem problema aqui. A gente pode, inclusive, chamar depois logo essa funcionalidade, ler jogos aqui embaixo. Sem problema, a gente pode chamar ela. A gente pode fazer, assim como a gente fez no exemplo anterior, um console. Tá? A gente pode fazer só um console aqui para poder fazer um teste bem rapidinho. No caso aqui, ó, ler jogos. Eu vou colocar aqui em letras maiúsculas para poder ficar bem grandão mesmo. Então nós temos aqui uma função chamada ler jogos, que por enquanto só vai exibir uns dados em console. Se eu for lá para o meu navegador, dar uma atualizada aqui na minha página, observem que eu só tenho o título lá de jogos, que é o H2, que eu já deixei lá para vocês em HTML, tá? Para economizar um pouquinho do nosso tempo. Vou pressionar a tecla F12 para abrir aqui o nosso inspecionar. Observem aqui que ele fez a leitura do ler jogos, só que ele está dizendo aqui que a referência não existe. Tá? Deixa eu dar só uma olhada aqui. É porque aqui está let jogos, é ler jogos, né? Opa, fechei o arquivo. Ah, então é ler jogos, não let jogos, não é? Então, observem aqui que está aparecendo sem problema. A linha 40 do nosso código está exibindo um console chamado ler jogos. Então, vamos fazer ali aquele código básico que a gente já aprendeu em aulas anteriores. A gente faz um fetch para poder fazer a leitura de um arquivo JSON ou de uma URL. No caso, a gente vai ler um arquivo chamado jogos.json. Depois, né, então, a gente vai ter uma resposta. E essa resposta, a gente vai transformar ela em JSON. Depois que a gente tiver essa resposta, a gente precisa pegar os dados dessa resposta para que a gente possa manipular. Por enquanto, eu vou fazer só um console.log desses dados. Tá? Porque aqui a gente vai ter como resposta um JSON, e esse JSON a gente vai ter acesso aos dados dele, né? Ou seja, o data dele. E esses dados a gente deu um nome para ele, a gente chamou de dados, mas a gente poderia chamar do nome que a gente quisesse. E daí a gente vai ter ali um console em tela. Eu estou pedindo aqui um console, né? Estou dando um console aqui na linha 43. Salvo aqui o meu código. Se eu for lá no meu navegador, observem que aqui a linha 43 me deu uma resposta de um array com 18 posições, que são exatamente os jogos correspondentes às 18 rodadas que a gente tem da fase regular do CBLOL. Tudo bem até aqui? Então, a requisição, se a gente for comparar com a anterior, vejam que a estrutura é a mesma, né? A gente fez aqui um console, fez um fetch, um den, outro den. A diferença é que a gente fez um console. O ideal é que a gente pegue esse array lá, nosso de dados, e a gente faça um for each para que a gente possa ter acesso a todas essas informações de forma individualizada. A gente pegue, assim como a gente pegou cada time, a gente consiga pegar cada jogo. Então a gente vai fazer essa mesma estrutura aqui, ó. Essa mesma estrutura inicial aqui nós vamos fazer. A gente precisa fazer um for each no nosso array de dados e criar aqui pelo menos
duas variáveis, dois parâmetros, né, que seja no caso o jogo e índice, para que a gente possa trabalhar a manipulação dessas informações. Então aqui embaixo, então, ao invés de fazer esse console, a gente vai dizer que esse nosso array de dados, a gente vai utilizar um for each para poder percorrer ele. Dentro desse for each, a gente vai chamar cada um desses dados de jogo. Cada um dos dados, cada uma das linhas de resultado vai ser um jogo e a gente vai ter um índice. A gente vai utilizar aqui uma estrutura de arrow function. Observem que a gente utilizou aqui uma estrutura de arrow function. E se a gente fizer agora, por exemplo, um console.log de jogo, a gente consegue ver cada um dos jogos separados. Tá? A gente vai conseguir ver cada um dos jogos de forma separada. Observem aqui, que agora a nossa linha 44 está gerando aqui como retorno cada um dos jogos. Então, lá no código, aqui ó, linha 44, console do jogo. Cada jogo é um dos dados que foi lido lá daquele nosso array, porque a gente trabalhou com um for each. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é pegar essas informações para poder manipular, né? Então, o que a gente tem agora aqui dentro do nosso programa, deixa eu só fazer um comentário aqui. O que nós temos aqui basicamente é jogo. Jogo é a linha que traz a informação para a gente. Que informação? Traz essa informação completa. Semana, rodada, dia, data e um array de jogos. Com 5 posições, que é exatamente a quantidade de jogos que a gente tem por cada dia da semana. Sendo lá sábado e domingo. E nós temos aqui um índice, que vai ser importante para a gente poder fazer o preenchimento dos dados. Como que a gente vai exibir isso em tela? O nosso objetivo é criar uma estrutura semelhante a essa aqui. A gente vai criar uma área que vai guardar todos esses jogos. A gente já tem essa área que guarda todos os jogos, que é a nossa section, é a nossa seção. Aqui é a nossa seção jogos. É dentro dela que a gente tem que colocar todas as informações correspondentes aos jogos. E dentro dessa section, a gente tem que criar uma estrutura semelhante a essa aqui, que pode ser uma divisória dentro dessa section. Poderia ser um article, que é um artigo. E dentro dessa unidade aqui, que no caso pode ser uma divisória, eu vou trazer a informação da semana, a rodada, o dia da semana, a data e os jogos em si. Então esse é o nosso foco aqui, é criar esse tipo de estrutura. Para a gente poder criar esse tipo de estrutura, basicamente o que a gente precisa? A gente precisa ter acesso a essa informação. Então aqui, antes de fazer a requisição, aqui do nosso ler jogos, é bom que eu faça uma seleção dessa minha seção jogos aqui, porque eu vou colocar coisas aqui dentro. Eu vou ter que criar divisórias aqui dentro, cada uma das divisórias trazendo informação dos jogos. Então eu vou copiar aqui o nome seção jogos e eu vou fazer uma seleção. Eu vou criar uma variável chamada seção jogos, vou utilizar o document.querySelector e eu vou selecionar tudo que tem a classe seção jogos. Tá? Então a ideia é essa. Seção jogos é uma seção só. É dentro dela que eu tenho que criar divisórias. Quantas divisórias? Quantas divisórias forem necessárias para poder exibir os 18 jogos. Mas como é que eu vou saber que eu vou ter que criar 18 jogos? Tá? Não se preocupem. Como a gente vai criar aqui dentro dessa estrutura do for each, para cada iteração, ele vai fazer a criação. Então a ideia aqui é a gente criar a estrutura de divisória e preencher os dados. Então a ideia prioritária é essa aqui. Criar a estrutura de divisórias, né? De divisória, tudo bem? Para poder criar essa estrutura de divisórias, a gente vai criar aqui uma variável interna que a gente vai chamar de card e a gente vai utilizar a funcionalidade do createElement. Então, document.createElement. Que elemento a gente vai criar? A gente vai criar um elemento chamado divisória. Tudo certo até aqui? Então, com essa linha, a gente vai conseguir criar uma divisória para cada jogo, ou para cada dia de jogos, que no caso vão ser 18 divisórias. Só que essa divisória ela está no documento, ela tem que ficar dentro de algum lugar. Então ela tem que ficar dentro de onde? Dentro da nossa seção de jogos. Então a gente tem que colocar ela dentro da seção de jogos. Deixa eu só subir aqui um pouquinho.
Então a gente tem que dizer o seguinte, que dentro de seção jogos, a gente vai fazer um append child. A gente vai colocar como filho dentro do seção jogos o nosso card. Ou seja, cada um dos cards que forem criados vão ser colocados dentro da nossa seção de jogos. Tudo certo até aqui? Então essa é uma das abordagens que nós podemos fazer. Isso porque a gente não está trabalhando com clone node exatamente, né? E outra coisa que a gente precisa fazer é selecionar cada um desses cards. Até esse ponto aqui a gente vai ter 18 cards. Nós teremos 18 cards. Se a gente fizer, por exemplo, um console.log de card, deixa eu só fazer até aqui. Então a gente criou uma divisória com o nome card. Colocamos esses cards dentro da seção de jogos e aqui a gente está fazendo um console, linha 52. Se vocês forem observar aqui, ó, percebam, linha 52 vai gerar divisórias. Observem aqui, ó, várias divisórias. Se você contar aí, você vai perceber que são 18, que são correspondentes à quantidade de rodadas que nós temos aí no nosso arquivo jogos.json. Outra coisa que a gente precisa fazer que é super importante é a gente ter acesso a cada um desses cards. Se eu tiver acesso a cada um dos cards, eu posso preencher cada um deles. Então a gente precisa selecionar selecionar todos os cards, basicamente, né? Então eu vou criar uma variável aqui chamada card, no plural, e eu vou fazer aqui um query selector all, documents.querySelector all. Eu vou selecionar tudo o que da seção jogos, eu vou selecionar todas as divisórias. Então, tudo que estiver dentro da classe jogos e for divisória, eu vou selecionar. Vou até fazer aqui um console.log de cards. Vou tirar aqui esse console. Tá? Vou deixar assim, aqui só o console.log de cards. Deixa eu dar uma ajustada aqui, que a nossa funcionalidade fique mais legível. Tá? Então, deixa eu deixar assim. Acho que fica mais legível. Então, nós vamos fazer a seleção de todas as divisórias que estão dentro da seção jogos, ou seja, de todos os nossos cards, e eu vou fazer aqui um console. Linha 56, fiz um console, vamos ver lá o resultado. Observem que aqui, lá no último, ele vai mostrar para a gente que nós temos uma node list com 18 elementos, que são exatamente as 18 divisórias. Tudo certo até aqui? Então a gente agora tem acesso a todas as informações essenciais para que a gente possa preencher. Nós já temos a estrutura. Então aqui a gente criou a estrutura, né? Criou a estrutura, selecionou, agora a gente pode fazer o preenchimento de dados. Sendo que essa parte de seleção aqui, ela pode ser correspondente ao preenchimento de dados, né? Então para preencher os dados, a gente precisa selecionar, né, quem vai ser o receptor dos dados. Mas é só para título de informação mesmo. Então, selecionamos os elementos, agora a gente pode fazer o preenchimento dos dados. Ou seja, dentro de cada card, tá? Deixa eu descer isso aqui. Tá, selecionamos, a gente vai preencher. Então, dentro de cada um dos cards, de acordo com o índice, ou seja, de acordo com o índice, de acordo com a posição, ou seja, na primeira posição, dentro do HTML, eu vou acrescentar um conteúdo. Só para efeito de exemplo, né? Só para efeito de exemplo, eu vou colocar aqui um texto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a palavra teste. Tá? Então, observe. Então, dentro de cada um dos cards que nós selecionamos, de acordo com a posição do índice, ou seja, dentro do HTML, eu vou colocar esse conteúdo que está aqui. Conteúdo que vai aparecer. Então, observando aqui, ó, percebam que já aparece. Abaixo da nossa tag H2 de jogos, nós já temos aqui, ó, teste, várias vezes. E se vocês quiserem saber se ele está fazendo bem certinho os números, a gente poderia inclusive colocar aqui, né? Teste. E aí a gente poderia dizer aqui que a gente vai colocar, por exemplo, o índice. Tá? O índice. Só para a gente saber a posição. Observe. 0, 1, 2 até 17. Ou seja, a gente tem aqui 18 cards. Agora a gente pode fazer o preenchimento dos dados sem problema. Deixa eu só voltar aqui para o código. Tá? A gente colocou aqui o teste, que foi só para poder testar mesmo, né? Vou apagar, que isso aqui a gente não quer exatamente. A nossa ideia é o quê? Deixa eu só apagar aqui. A nossa ideia aqui, basicamente,
é criar uma estrutura semelhante a essa. Então eu já tenho uma divisória, Então dentro da divisória eu vou utilizar essas informações aqui. Eu preciso exibir semana, o número da semana, pipe, rodada e o número da rodada. Então vamos primeiro para essa linha aqui. Essa linha a gente pode colocar ela, por exemplo, numa tag. A gente pode colocar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui no projeto na tag H3. Então, entre uma tag H3, eu posso digitar aqui, por exemplo, semana. Como eu vou ter acesso a uma informação que está em JavaScript, que eu vou acessar lá do nosso jogo, então eu vou chamar aqui, ó, dólar, vou chamar aqui as chaves, vou digitar aqui o pipe, aí vou colocar aqui rodada, de novo, dólar, chaves, né, para a gente poder ter acesso às informações. Que informação eu vou colocar aqui? A informação da semana, ou seja, dentro do elemento jogo, nós sabemos que existe um atributo chamado semana. Então, de jogo, semana, eu vou exibir a informação. Então, aqui, ó, no nosso objeto jogo, né, nós temos um elemento chamado semana. Então, ele vai ter que exibir para a gente o número. A mesma coisa aqui, de jogo, eu quero exibir rodada. Então vejam bem essa linha aqui com cuidado. Então, do jogo, que é o elemento que eu estou tendo acesso aqui por causa do for each, eu estou acessando o atributo semana. Do jogo, que é o elemento que eu estou tendo acesso aqui, eu estou exibindo a informação acerca da rodada. Feito isso, salvei. Se eu for lá no meu navegador, veja que beleza aqui, ó. Semana 1, pipe, rodada 1. Semana 2, rodada 2. E assim por diante. Então eu tenho da primeira rodada até a 18ª rodada, que corresponde à semana 9. Então, isso aqui a gente já conseguiu colocar. Essa parte aqui exatamente. Agora a gente vai ter que colocar numa outra linha aqui o dia da semana e a data. O dia da semana e a data. Então, aqui no nosso código, observem, tá aqui, ó, dia e data. Então, é isso que a gente vai ter que colocar aqui. Eu vou colocar ele numa tag aqui, no caso, eu coloquei no meu projeto, eu coloquei aqui numa tag H2. Então, numa tag H2, eu coloquei aqui o dia da semana. Então, como é um código de JavaScript, então, dólar, chaves, jogo.dia. Dei um espaço, de novo, como é um código de JavaScript, né, que vai estar aqui dentro da nossa template string ou string literals, eu vou dizer que eu quero acessar do jogo a data. Então, o dia da semana e a data separadas por espaço dentro de uma tag H2. Feito isso, salvei. Se eu for lá no meu código, observem que já aparece aqui, ó. Primeiro dia, né, primeira rodada, sábado 11, segundo, domingo 12. O próximo agora, hoje é dia 16, né? O próximo vai ser sábado, dia 18 e domingo, dia 19. E assim vai até a 9ª rodada, aqui no caso 9ª semana, 18ª rodada, que vai acontecer no domingo 7 de agosto de 2022. Então observem que já está aparecendo ali, bem belezinha, bem certinho. Só que esses textos todos estão centralizados. H2, H3. Uma observação que eu esqueci de falar para vocês. Lá no nosso arquivo de estilos, aqui onde estava o H1, que a gente tinha colocado o texto centralizado e o margin bottom, eu também fiz aqui para todos os Hs. Então, H2, H3, H4, H5, H6, todos eles vão ficar com o alinhamento centralizado e com uma margem abaixo de 1 rem, que seria equivalente ali a 16 pixels. Então, isso aqui é que é importante, tá? Vocês observarem que no exemplo da aula anterior estava sem essa parte do código aqui. Só estava até o H1, não estava do H2 em diante. Então, só está aparecendo centralizado porque eu fiz esse tipo de alteração aqui. Então, já conseguimos fazer a primeira e segunda linha do nosso card, que é basicamente isso aqui, ó. Semana 1, rodada 1, dia da semana e a data. Agora a gente precisa gerar essas linhas aqui. Nós precisamos gerar essas linhas. Essas linhas, elas vão dar um pocão de trabalho. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção em como este conteúdo está, para que a gente possa fazer a exibição desses dados. Eu vou fazer primeiro a exibição dos textos e depois a gente vai fazer a exibição para que a gente possa colocar no lugar do texto, a gente possa colocar as imagens correspondentes a cada um dos times. Cada um dos times aí do nosso famoso CBLOL. Além
dos horários previstos ali para o início de cada uma das partidas. Então a gente precisa fazer ali a exibição desses dados acerca dos times. Eu vou fazer por enquanto em linha, normal, para que vocês possam ver, e depois a gente faz o melhoramento de fato para que ele fique visualmente ali o mais próximo possível daquele exemplo. Então eu vou ter que chamar aqui um código de JavaScript, eu vou ter que ter acesso do jogo, eu vou ter que ter acesso ao atributo jogos, que é um array, que tem aqui no caso 5 posições. Então eu vou ter que ter acesso aos jogos e vou querer ver, por exemplo, qual é o primeiro jogo. Por enquanto aqui eu vou colocar, eu vou até fazer um Ctrl X, vou colocar isso aqui entre tag, por exemplo, H4, só para ficar entre tags, que ele já vai fazer a quebra de linha mesmo. Tá? Não se preocupem, porque depois isso aqui não vai ser uma tag H4, nem H3, nem H2, tá? Só é para poder a gente ter a quebra de linha mesmo. Eu vou pegar esse conteúdo e vou duplicar. Tá? Então eu vou copiar ele aqui e vou colar ele aqui para baixo, para a gente ter 5 jogos. Então já tem 2, 3, 4, 5. Acredito que seja isso. Tá? Então aqui a gente só muda o índice. Tá? 1, 2, 3, 4. Então, do primeiro até o quinto jogo. Lembrando que o nosso objeto jogo tem um array de jogos com 5 posições, que são exatamente isso aqui, ó. As posições correspondentes aos 5 jogos de cada dia. Feito isso, se a gente for observar lá no nosso código, agora aqui já aparece semana, rodada, o dia e os 5 jogos na sequência. Percebam que apareceu aqui tudo bem certinho, cada um dos jogos. E assim vai até o final. Vai até o final. 18ª rodada, os jogos todos bem perfeitinhos ali aparecendo pra gente. O que falta agora é a gente otimizar a exibição desses dados, tá? Mas antes da gente otimizar, deixa eu vir aqui, porque tem muito console em tela, e às vezes quando tem muito console atrapalha. Então no caso meu aqui na linha 56, esse console dos cards, eu vou fazer um Ctrl, ponto e vírgula, para fazer aqui um comentário dessa linha, tá? Para tirar esse console, não tem necessidade dele ficar aparecendo. Salvei. Lá no navegador, observem que não está muito entulhado aqui nossa ferramenta de desenvolvedor, né? Então o objetivo é a gente otimizar a exibição dessa parte aqui do nosso código. Então vou deixar aqui por enquanto a imagem em tela. E lembre-se, a gente precisa fazer com que isto aqui, né, essas linhas que tem somente o texto, o X e um outro texto, se transformem nisso que está aqui agora, que é uma linha separada mesmo, com uma borda em cima ou embaixo, com uma data aqui, com um horário, com a imagem no lugar do texto, com o VS no lugar do X e com a imagem do time visitante aqui do lado direito. Então esse é o nosso foco, do que a gente vai implementar a partir do próximo vídeo, porque esse nosso vídeo já ficou bastante extenso. Como dica básica, antes da gente finalizar esse vídeo, eu só sugiro que vocês deixem no comentário do vídeo quem vocês acreditam que vai ser os vitoriosos, quem serão os vitoriosos dos jogos de sábado. Tá? Os jogos de sábado, aqui no caso Loud, Kabum, INTZ e Fúria, Liberty e Flamengo Los Grandes, Red e Miners, PEN ou Rensga. E também possam fazer os comentários de quem vão ser os vitoriosos lá do domingo. Loud, Liberty, Kabum e PEN, Flamengo Los Grandes e INTZ, Fúria e Red, Miners e Rensga. Deixem aí nos comentários. Na próxima aula a gente dá prosseguimento na funcionalidade específica, que é para a exibição das imagens ali da nossa listagem dos jogos da semana. A aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!